Fala, fala, galerinha do quinto ano! Tudo bem com vocês? Preparados para a nossa nona aula de geografia? Espero que sim! Agora com uma breve revisãozinha aí sobre a aula passada, a qual nós iniciamos, a nossa unidade 4, falando sobre a relação entre a cidade e o campo. Vimos sobre os setores da economia, o setor primário, o setor secundário e o setor terciário, que é o setor que mais gera empregos. Sim, sim, sim. Lembram disso? Muito bem. Falamos no setor terciário, sobre as atividades comerciais, também sobre o comércio informal. E hoje peguem o livrinho de vocês de geografia e abram na página 92. O título desta nossa unidade, desta nossa atividade hoje, do conteúdo, é o trabalho no campo e na cidade. Aí vendo sobre a relação entre os dois espaços. Nós já vimos que as atividades, existentes no campo e na cidade, elas são diferentes. Algumas predominam mais em áreas rurais, como as do setor primário, e outras mais em áreas urbanas, como as dos setores secundário e terciário. O trabalho realizado no campo também é diferente do trabalho realizado na cidade. Algumas profissões são típicas das áreas rurais e outras já são mais das áreas urbanas. Vamos lá, o trabalho no campo. As profissões características do campo, em sua maioria, estão relacionadas ao setor primário. E nós temos como exemplo o próprio agricultor, o qual faz o próprio cultivo, de alimentos também, criação de animais, para o sustento de sua família. Outros trabalham em outras fazendas e já fazem uso aí de maquinários, mas também para a produção de alimentos, cultivo de animais, criação de animais. Mas muitos moradores de áreas rurais trabalham em áreas urbanas. Outros trabalham ali mesmo na região rural, Bem como os moradores que trabalham no campo, que prestam serviços em chácaras, sítios, hotéis, pousadas, restaurantes rurais, ali em sua área. Nós temos a imagem de um agricultor trabalhando no cultivo para obter o sustento da família. Além do agricultor, há o trabalho realizado pelo pecuarista, bastante comum no campo. A função dele é cuidar das fazendas destinadas à criação de animais. Vimos lá anteriormente no setor primário, que a área da pecuária já está relacionada à criação de animais. Muitas comunidades tradicionais vivem do trabalho relacionado ao extrativismo vegetal, por exemplo, a coleta de frutos, fibras, raízes de árvores e plantas para a fabricação de medicamentos e de cosméticos. Esse tipo de trabalho é muito comum entre as comunidades tradicionais realizadas nas áreas rurais das regiões norte e nordeste do Brasil. Nós temos aí a imagem representativa de mulheres, com atividade conhecida como quebradeiras de coco. As trabalhadoras de comunidades tradicionais vivem do extrativismo vegetal, como mostra a fotografia feita no povoado de São José da Lagoa, no Maranhão. Esta imagem é do ano de 2019. Lembra que a tia falou sobre as castanhas também? Então, a castanha do coco é bastante comercializada também. E nós temos aí as quebradeiras de coco, como são conhecidas. Trabalho na cidade. Alguns tipos de trabalho são mais comuns em áreas urbanas. Em geral, são profissões relacionadas às atividades dos setores secundário e terciário, embora elas também estejam presentes em áreas rurais. Lembra que na aula passada nós falamos também que existe a troca, Elas acabam se completando. Nas áreas urbanas, que costumam ser abrigadas as sedes das empresas
onde os trabalhos realizados em escritórios são comuns. Também há profissionais ligados ao comércio, como os que trabalham em lojas, shopping centers, supermercados e restaurantes, e aos serviços prestados pelos governos, como os de transporte, saúde e segurança pública. A maior parte dos profissionais que trabalham no setor industrial também se concentra na cidade. Raramente são pessoas que se deslocam, né, de áreas rurais, das proximidades, para prestarem aí serviços nesses locais. Mas existe, assim como nós vimos ali quando falou sobre o trabalho no campo. Existem sim moradores da área rural que se deslocam diariamente para a área urbana para trabalhar. Temos aí a imagem representativa de operadores de telemarketing, trabalham em escritórios e são responsáveis por atender os clientes das empresas. Como atividadezinha básica, vocês vão falar sobre profissões que são desenvolvidas na região onde você mora. Você vai escrever aí algumas profissões. Pelo menos umas 3, 2, para ser bem boazinha. Mas só umazinha não. Vocês podem até colocar a profissão do papai, da mamãe, de um tio, uma tia, do vovô, da vovó. A pesquisa aí, vocês podem fazer o levantamento entre a própria família. Agora eu vou lançar um desafio. Na página 94, nós tínhamos uma brincadeira para fazermos em sala. Vocês seriam divididos em grupo, fariam aí umas apresentações com mímicas, para que os outros grupos descobrissem quais eram as profissões que vocês estavam tentando passar ali para que eles descobrissem. Eu vou solicitar que vocês gravem um videozinho curto, faça mímica aí de algum tipo de profissão para nós colocarmos lá, mandem para a tia Rayane, que a tia coloca na próxima aula esse videozinho para os colegas verem e vocês, né, aí o restante por exemplo, eu faço a mímica, então o meu vídeo vai aparecer na aula. Vocês que estão assistindo vão descobrir o que eu estou querendo dizer. Aí assim será com os demais, né? Cada um que for mandando o vídeo, eu vou colocar, os demais vão tentando descobrir, nós vamos colocando nos comentários, assim nós vamos nos divertir. Mas deixar de brincar? Jamais! Agora nós vamos falar sobre o trabalho infantil. O título já traz aí, né, a ideia do que iremos desenvolver. Trabalho realizado por crianças e adolescentes. Um problema, infelizmente, que ainda ocorre em nosso país é esse tipo de trabalho que não é legal, não é legalizado. Criança deve estudar, deve correr atrás do conhecimento e na hora certa, evidentemente, colocar em prática tudo aquilo que aprendeu através do trabalho. Mas vamos ver aí o que o conteúdo nos traz. O trabalho infantil é um dos problemas que ainda existem no Brasil. Trata-se de todo tipo de trabalho realizado por crianças e adolescentes que não têm a idade mínima permitida por lei para trabalhar. Em nosso país, o trabalho de crianças e adolescentes de até 14 anos é proibido por lei. Faz parte aí da lei que rege o nosso país, né? Adolescentes entre 14 e 16 anos podem trabalhar desde que seja como jovem aprendiz. Existe esse período, né? Até 14 anos, não. De 14, vamos colocar aí 13 anos, 11 meses e 29 dias, né? Fez 14 amanhã, já consegue, já pode se enquadrar aí nessa equipe aí do menor aprendiz, do jovem aprendiz, menor aprendiz, com o horário reduzido e adequado para que frequente a escola, porque também nessa faixa etária aí, a lei, né, pede de que as crianças e adolescentes, os adolescentes, porque já estão no período da adolescência, estudem no período diurno,
ou no período matutino ou no período vespertino, né? Ou no turno matutino ou no turno vespertino. Então, quem se enquadrar aí em algum lugar onde possa trabalhar como jovem aprendiz, se estuda pela manhã, trabalha à tarde. E se estuda à tarde, pode trabalhar pela manhã. Porém, os dados levantados pelo IBGE revelam que no ano de 2015, mais de 2.700.000 crianças se encontravam em condição de trabalho infantil. Muitas delas não tinham a idade mínima permitida para trabalhar e foram encontradas realizando trabalhos forçados na agricultura, nas ruas vendendo balas e em diversas outras situações. Também há casos de crianças e adolescentes que vivem em situação de pobreza e miséria e que trabalham para ajudar no sustento familiar. Essa é uma questão assim bastante particular, né? Nós temos aí a questão da lei. O que a lei pede? Que jovens, crianças até os 14 anos não podem trabalhar. Entre 14 e 16 anos se enquadram aí nessa questão do jovem aprendiz. Aí nós vamos falar daquelas famílias que realmente têm a necessidade grande de buscar trazer uma rentabilidade maior para casa. Só que nós temos que ter cuidado porque a condição financeira, ela realmente é uma questão para o trabalho. Lógico, se você tem pouco, você almeja mais, e muita gente que já tem o suficiente almeja cada vez mais, né? O ser humano sempre está em busca de mais, mais e mais. Não estou dizendo que é certo ou errado, não estou entrando nesse mérito, porque cabe a cada um toma as decisões que acha que deve. Só que, do que vai adiantar uma criança ajudar constantemente a sua família em condições de miséria e pobreza, trazendo aí um pouco, né, do financeiro para casa, se ela não se qualificar? Porque muitas vezes essas crianças que nós encontramos em faróis, vendendo doces, elas saíram de casa cedo, estão ali por um longo período, não se alimentaram bem, às vezes não tomaram um banho, muitas deixam de frequentar a escola. Então, a lei também diz que é direito de todos a educação, a moradia, a segurança. Então, está faltando aí muitos ajustes em nossa lei para que este quesito caminhe de forma adequada. Não adianta nós termos uma lei no papel se não existe eficácia na execução da mesma. Então, nós temos que pensar nisso aí. Tirar da mentalidade, principalmente do nosso povo, de que pode ficar impune com relação a não seguir a lei, ou de que tanto faz se eu estudar ou não, eu vou continuar na mesma. Não é isso. Nós sabemos que quanto mais nós aprendemos, melhores condições de vida nós podemos ter. Como a tia disse, até a leitura em si te coloca em condições de melhor diálogo, de melhor desenvolvimento sobre um assunto, né? Você consegue desenvolver melhor uma redação, consequentemente você fará uma boa entrevista de emprego na idade correta. Então, muitas coisas aí que existem na lei, elas precisam ser aprimoradas, realmente ter a sua eficácia na execução como um todo. Não adianta pegar um trecho da lei e esquecer todo o restante, né? Não é isso, porque a interpretação de uma palavra pode ser diferente para diversas pessoas. Portanto, um trecho nunca, na maioria das vezes, não tem muita relação com a realidade. Então, podemos conhecer a lei, devemos conhecer a lei como um todo, para podermos aí estar ajudando até essas pessoas que
não a cumprem adequadamente, até porque não existe uma fiscalização adequada para o cumprimento da mesma. O trabalho infantil é ilegal e fere os direitos das crianças e dos adolescentes, pois os impede de brincar, de frequentar a escola e de ter uma infância normal e saudável. Veja os dados a seguir na página 95. Incidência do trabalho infantil nas atividades agrícolas e não agrícolas. As atividades não agrícolas aí, estão com quase 70%, e as atividades agrícolas com 32%, né? E a fonte é da Rede Peteca. Tem como título Trabalho Infantil no Brasil e no Mundo. Acessem aí este link, este endereço, para vocês terem aí um maior conhecimento sobre o assunto. E o trabalho doméstico infantil por gênero, ou seja, meninos e meninas. As meninas estão quase que 100% exercendo esse tipo de trabalho. 94% das meninas também exercem o trabalho doméstico. Crianças, né? E 6% dos meninos, a fonte é da Rede Peteca também. Como nós vimos, a criança, ela tem o direito de brincar, estudar, socializar com a mesma faixa etária. Não adianta você querer que uma criança seja adulta em certas situações, sendo que ela não tenha maturidade para alcançar essa idade adulta, essa mentalidade, essa maturidade adulta. Algumas atitudes não te colocam com a experiência e maturidade de um adulto, não. Por mais conhecimento que uma criança tenha, vamos falar até na parte tecnológica, onde é algo que vocês muitas vezes nos dão assim um show, né? Com relação ao uso da tecnologia. Vocês conseguem captar, aprender e nos ensinam muito mais do que nós e vocês sobre o aspecto tecnológico. Mas não quer dizer que esse seu conhecimento já te faça adulto. Não, existem muitas questões e todas as fases da vida, elas devem ser vividas no tempo certo. Há tempo para tudo. Há tempo para ser criança, há tempo para ser adolescente, há tempo para ser um jovem, há tempo para a fase adulta, para a velhice, há tempo para tudo. Não queiram jamais atropelar a fase da vida de vocês. Aí há duas breves atividadezinhas, né? Exercício número 3, dando seguimento ao exercício anterior. O trabalho infantil doméstico é predominantemente realizado por quem realiza em maioria. Na maioria dos casos, quem realiza? São as meninas ou são os meninos? No exercício número 4, a maior parte do trabalho infantil se concentra nas atividades agrícolas ou não agrícolas. Marquem o xizinho aí que já vamos corrigir. E os gráficos deixam claras as informações para as respostas das atividades 3 e 4, né? Na atividade 3, é claro que as meninas predominam aí no espaço das atividades do trabalho doméstico, né, realizado pelas crianças. Então, é a primeira opção. No exercício número 4, as atividades que se concentram mais nas não agrícolas. Então, segunda opção. Então, quer dizer, tia, que eu não posso ajudar o meu pai e minha mãe em casa? Vamos lá sobre isso. Falar sobre isso. Página 96. Você sabia? Você acha que quando uma criança ajuda nas tarefas de casa, isso pode ser considerado um trabalho infantil? Que aí nós estamos falando de trabalho doméstico. Observe. Para saber mais sobre o assunto, leia o texto abaixo. Nem todas as atividades realizadas por crianças e adolescentes são consideradas trabalho infantil. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, OIT, crianças e adolescentes podem trabalhar desde que sejam tarefas apropriadas para a idade de cada um,
Como, por exemplo, quando, por exemplo, você pede para uma criança guardar os seus brinquedos, até um bebê. Vamos aqui guardar, ajudar a mamãe, ajudar a organizar. É um trabalho? Sim, está organizando, guardando seus brinquedos. Mas é adequada à idade? Logicamente que sim. Os brinquedos não são seus? Quem brincou não foi você? Então, mais do que justo que você tenha responsabilidade sobre aquilo que é seu e ajuda na organização da casa. Não é uma exploração. Que não apresentem riscos, sejam supervisionadas por um responsável, não interfiram no tempo da escola fundamental, no tempo também do descanso, do lazer e da brincadeira. Importantíssimo. Como a tia disse, como aqui mesmo diz, não pode atrapalhar o seu cotidiano, né? A sua idade. Tem que ser algo que condiz com a sua idade. Ajudar a lavar a louça em casa, arrumar a própria cama, aprender a cuidar da plantação e outras atividades que fazem parte de uma rotina caseira não são considerados trabalho infantil. São atividades de socialização e transmissão de conhecimento. É saudável que crianças e adolescentes colaborem com suas famílias na divisão de tarefas domésticas, fortalecendo o segmento de solidariedade e responsabilidade com os outros e com o ambiente em que vive. A casa é de todos, todos fazem parte de uma família, então aquele ambiente é de responsabilidade de todos, não é? Não é justo que só um fique com a responsabilidade da organização, da limpeza, enfim, cada um ajudando, todo mundo caminha aí muito bem. Agora aí no campo mais ação, você sabe qual é o tipo de trabalho realizado pelos seus pais ou familiares próximos? Qual é a profissão deles? Escolha algum familiar e converse sobre o trabalho realizado por ele. Você pode perguntar quais são as tarefas realizadas diariamente, quantas horas ele se dedica a esse trabalho, como é o local de trabalho, qual é o momento de transporte utilizado, qual é o meio, de transporte utilizado, quais são os pontos positivos e negativos, dentre quaisquer outras coisas que vocês queiram perguntar. E essa atividade vai para o caderninho de geografia. Você vai formular como se fosse uma entrevista, faça o cabeçalho, faça a margem, coloque lá como título, desenvolvimento de um trabalho. Não, vamos mudar esse título. Vamos colocar assim, entrevista sobre o trabalho, melhor assim. Aí você vai formular suas perguntas, coloque as respostinhas, não precisa ser algo longo e você pode fazer, se não quiser com alguém aí de casa, fazer via redes sociais aí com a família. Página 97 diz, o governo brasileiro já criou, você pode deixar a entrevista para o final, ok? O governo brasileiro já criou diversas formas de combater o trabalho infantil no nosso país. A ligação gratuita para o Disque 100, um canal aí onde pode haver a denúncia sobre casos assim, é uma delas. Por meio desse canal, as pessoas podem denunciar para o governo alguma suspeita de criança ou adolescente que trabalhe de forma ilegal. Esclarecer o que é o trabalho infantil é outra maneira de combatê-lo. No dia 12 de junho, por exemplo, é comemorado o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Próximo mês, temos menos de um mês para essa data. Essa data serve para conscientizar as pessoas sobre esse tipo de problema. Inclusive ontem, 18 de maio, foi o dia, de combate à exploração sexual infantil. Temos aí um cartaz que diz, criança não deve trabalhar, infância é para sonhar. Cartaz da campanha sobre o trabalho infantil realizado pelo governo brasileiro. Vamos pensar aí em uma forma também de ajudarmos. Vocês irão produzir em uma folha branca, folha A4 branca. Se não achar necessário utilizar ela toda, você pode dividi-la ao meio. E você vai produzir um cartaz onde também ajuda aí na divulgação da campanha
contra o trabalho infantil. Vão mandar a imagem para a tia Rayane e nós vamos postar nas redes nas redes da escola, para podermos estar aí conscientizando também a população. Este seu cartazinho você irá também colar no seu caderno de geografia, tá? Coloque lá como título: Campanha contra o Trabalho Infantil. Então, as atividades de hoje serão: vocês farão a entrevista com a família, né, com algum familiar sobre o trabalho, fazendo levantamento aí com essas perguntas que foram sugeridas lá no Campo Mais Ação, e o cartaz com a campanha contra o trabalho infantil. Agora, dando continuidade, na página 98 nós temos o trabalho ontem e hoje. Cada vez mais as atividades econômicas utilizam a tecnologia, seja nas áreas rurais ou seja nas áreas urbanas. A tecnologia está sempre presente. Na agricultura, por exemplo, o trabalho que antigamente era feito por pessoas, com o auxílio de animais ou de uso de ferramentas como a enxada e o arado, atualmente é feito com máquinas agrícolas modernas que realizam o plantio e a colheita de forma mais rápida. Nós vimos até anteriormente, né, na atividade no conteúdo anterior, sobre esse tipo de trabalho, que o trabalho era mais braçal, e tivemos aí, com a chegada da tecnologia, grandes inovações. Com isso, facilitou mais esse tipo de trabalho. Hoje é comum as grandes fazendas utilizarem equipamentos que irrigam os cultivos de forma controlada para evitar o desperdício de água e também o excesso aí na hora da irrigação, né? Muitos tipos de plantação não podem receber uma quantidade muito grande de água. E na pecuária, os avanços da medicina veterinária ajudaram a reduzir doenças, pois melhoraram a saúde dos animais. Olha as imagens representativas aí. Antigamente, o trabalho realizado nas atividades agrícolas eram feitos manualmente ou com o auxílio de animais. Estão aí usando o arado, né? Hoje, o uso de tecnologia é cada vez mais comum nas atividades do setor primário, facilitando aí o desenvolvimento desse trabalho, a execução desse trabalho. Se por um lado o uso de tecnologia facilita as atividades do setor primário, por outro aumenta o desemprego no campo. É um conteúdo até visto por vocês lá no 4º ano, onde fala aí sobre essa substituição, sobre a chegada da tecnologia, vocês começaram a ver lá também. Se, vamos imaginar aí um canavial, se em uma plantação, né, em uma plantação de canas, fossem necessários em um dia todo, que em um determinado espaço precisassem de uns 20 homens para a colheita daquele produto, com a quantidade suficiente para aquele dia, um dia inteiro, 20 homens, né? Umas 8 horas trabalhadas, vamos colocar aí por baixo. Hoje em dia, o maquinário faz isso em questão de minutos ou de horas, mas que é bem mais rápido. E, para conduzir essa máquina, necessário uma pessoa. Portanto, muitos acabaram ficando desempregados. Até com a questão do conhecimento, né? A tecnologia foi chegando, as pessoas acabam se estacionando, não reconhecem a verdadeira importância de estar se qualificando, então poucos se mantêm. Isso em todo espaço aí, em todo momento em nossa vida. Nós precisamos nos qualificar. Este aqui é um momento ao qual, eu não sei se eu falei com vocês, ou o 5º ano, ao qual nós fomos pegos aí de surpresa, né? Tia Gisele tem bastante dificuldade aí com esse manuseio e ainda estou tentando aprender, mas eu confesso que a dificuldade é muito grande. Com isso, fica claro que nós devemos nos qualificar, não somente diante desta necessidade em si.
Era algo que nós já é uma ferramenta que está aí há muito tempo, então era algo que todos nós já deveríamos dominar, né? Mas infelizmente não é assim, acaba que nós nos acomodamos naquilo que nós sabemos e não procuramos ir atrás de mais, e isso não é o mais correto ser feito. Então, as pessoas acabam perdendo muito emprego por isso. Com o avanço da tecnologia, não acompanham esse desenvolvimento. O desemprego no campo intensifica a emigração rural, já que muitos trabalhadores se mudam para as cidades em busca de oportunidades de trabalho nos setores secundários e terciários. Mas chegando lá também tem a questão da qualificação, né? As mudanças no trabalho também são observadas no setor secundário. Ao longo das últimas décadas, o uso de máquinas e equipamentos modernos, como os robôs, tem sido mais frequentes nas atividades industriais. O objetivo é aumentar a quantidade de produtos fabricados em um período menor e, assim, baixar o seu custo. Por isso, muitos trabalhadores foram substituídos por máquinas modernas e tiveram que buscar empregos em outras áreas, em especial nas atividades do setor terciário. Nós temos aí até a imagem representativa, onde uma indústria faz o uso aí de robôs para a execução desse trabalho. E, logicamente, como lá no campo, né, no setor primário, aquilo que o homem fazia em algumas horas ou dias, geralmente o robô faz em questão de minutos ou até segundos. No setor terciário, os avanços tecnológicos também têm trazido mudanças para o trabalho. Algumas profissões tornaram-se ultrapassadas e deixaram de existir nas atividades comerciais e de prestação de serviços. Por outro lado, outras vêm sendo criadas para acompanhar os avanços tecnológicos que ocorrem constantemente em todas as áreas desse setor. Observe aí as fotografias a seguir. Elas retratam as pessoas trabalhando em um escritório antigamente e nos dias de hoje. A imagem aí à esquerda tem funcionários trabalhando em um escritório antigamente. Olha só, todos com muitos papéis em cima da mesa, fazendo anotações em até livros grandes e grossos. Se vocês podem perceber bem, não existia nem um computador, nem até a máquina datilográfica. Mas, na imagem à sua direita, temos funcionários trabalhando em um escritório atualmente. Olha a diferença, até com a questão de organização aí das mesas. O que muitos, olha o espaço desse escritório aí, o antigo, à esquerda. Quantas pessoas estão dentro desse espaço? E a quantidade que aparecem aí na imagem da direita. Ainda existe o trabalho sendo desenvolvido por um ser humano? Sim, mas a quantidade é bem menor. Enquanto você escreve em um determinado tempo, digitar é muito mais rápido. Programas que nos auxiliam também em trabalhos que o próprio sistema nos oferece, fazem esse desenvolvimento, essa execução ser mais ágil, né? Então, vejam quantas pessoas estão a menos aí na imagem da direita. Ainda tem o uso do computador, né? Que era manuscrito, o uso do computador faz com que esse trabalho seja mais ágil. E número 5, exercício número 5, reúna-se com um colega e levante as principais diferenças, né, sobre as duas fotografias. Vocês irão fazer aí o comparativo dessas duas fotografias nos comentários do nosso vídeo. Faça a referência à página 99, atividade número 5. As diferenças observadas foram, aí vocês pontuam lá as diferenças, ok? Vocês estão bombando lá nos comentários, hein? Quero vocês lá. Página 100, distribuição das atividades econômicas no território brasileiro. A economia brasileira é muito dinâmica e diversificada, compreendendo atividades dos 3 setores, primário, secundário e terciário. Essas atividades estão distribuídas em todo o país, porém,
algumas se concentram em determinadas regiões. A atividade turística, por exemplo, que pertence ao setor terciário, embora esteja presente em todo o país, é uma atividade recorrente na porção litorânea e atrai turistas brasileiros e até de outros países. Na região centro-oeste, por sua vez, predominam atividades relacionadas ao setor primário. A agricultura e a pecuária movimentam a maior parte da economia de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Olhem só, observem aí este mapa, cujo título é Brasil, criação de gado bovino e do ano de 2017. Olha a concentração da criação, né, de gado bovino nas regiões aí, na distribuição aí, conforme você observa no mapa todo, em um todo, né? Existe uma concentração bem maior em certas regiões. Embora haja áreas de pastagens em praticamente todo o território brasileiro, grande parte se concentra nos estados da região centro-oeste. A agricultura, isso é uma fonte do IBGE, né? A agricultura a pecuária também são importantes para a economia da região norte, assim como a pesca e o extrativismo vegetal e mineral. Muitas famílias se sustentam com os recursos oferecidos pela floresta amazônica. Então, aquilo que é retirado aí direto também da natureza. Vocês podem perceber aí que até agora o que foi estudado nesta unidade traz as particularidades de cada um desses setores aí da economia, mas que um necessita do outro, e para que haja um funcionamento completo e eficaz disso tudo, eles precisam também estar alinhados. E acima de tudo, que nós devemos estar sempre em busca do conhecimento. A qualificação é a alma do negócio. Muitas vezes também você consegue desenvolver um trabalho, mas você não tem a qualificação comprovada, o diploma de um curso, da faculdade, enfim, aquilo que realmente comprova que você se qualificou para aquilo. As pessoas podem conseguir executar, mas como adquiriram esse conhecimento, precisa também ser comprovado. Então, crianças, não deixem de estudar. Jamais se cansem de buscar conhecimento. Não aceitem o que lhe é ofertado somente. Busque por si só aprimorar o seu conhecimento, a sua área de conhecimento. Não se feche em um conhecimento, às vezes, assim, que é mais facilitador. Você conhece algo, você tem acesso a algo que, isso aqui tá muito fácil, eu já consigo desenvolver, tá ótimo. Não, desafie a si mesmo. Busque aquilo que para você pode ser impossível. Não busque. Vá atrás, você é capaz de tudo, tudo. E é com vocês que nós veremos aí grandes mudanças em nosso país, em nosso mundo. Então fiquem com Deus, beijos no coração de vocês, sem esquecer que há tempo para tudo na vida. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.